Salve, salve pessoal, tudo no suave com vocês? Tomara aqui em cima, velho, foi bolsonarista, tá mais ou menos. Tá ligado o bagulho das emendas? Oxi, o bagulho continua obrigatório, tá ligado? Não no final das contas, mas vai ter que fazer bagulho de poder ver quem é que tá mandando dinheiro pra onde, como é que vai ser. Agora vai ter que dar ideia até antes de pra onde é que vai mandar o dinheiro, tá ligado? Bora dar uma sacada aqui na entrevista que Pacheco deu sobre a reunião que rolou dele, dos ministros do STF, Lira e os caras aí representando o Lula. Pimenta, tá ligado? Não, Rui Costa, mano, Rui Costa e o cara lá da EGU também e Paulo Ronê também tava no bagulho doido, isso é reunião louca. Se inscreve no canal, deixa like e comentário aí pra ajudar o engajamento, na humildade. Bora sacar aqui as ideias de Pacheco. Como é que foi o almoço? Quais foram as decisões tomadas? A gente já recebeu aqui uma nota da STF, mas pode detalhar pra gente? Já foi publicada a nota? Já saiu agora. De fato, foi elaborada uma nota a partir dessa reunião que fizemos no Supremo Tribunal Federal. Participaram todos os ministros do Supremo, os representantes do Poder Executivo, o ministro Rui Costa e o ministro Jorge Messias, eu como presidente do Senado e o presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados. E o Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, também participou. Uma reunião muito produtiva, de muito bom diálogo, com um propósito muito comum de solução. Todos nós sabemos da judicialização desse tema no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que é um tema eminentemente político, mas que, uma vez judicializado, cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir. E ficou ajustado dessa conversa que fizemos institucional, e repito, de muito bom nível, alguns parâmetros e alguns ajustes que vêm muito a calhar e são muito importantes para o Brasil como um todo na execução orçamentária. Primeiro deles, a compreensão de que as emendas parlamentares são um instrumento democrático e muito importante de concepção do orçamento. O orçamento não pertence exclusivamente ao Poder Executivo. Ele pertence ao Brasil e é feito tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. Segundo lugar, que essas modalidades de emendas parlamentares, que são as emendas individuais, as emendas de bancada e as emendas de comissão, são instrumentos legais e legítimos de participação orçamentária pelo Poder Legislativo e que devem sofrer ajuste justamente para se buscar o máximo possível de transparência, de rastreabilidade e de eficiência no gasto público, que é um objetivo que todos nós temos, de conferir qualidade no gasto público. Diante disso, alguns pontos nós discutimos e chegamos num consenso de que as emendas individuais são impositivas por comando constitucional e esta impositividade também por comando constitucional observa regras, inclusive de ordem técnica. E Executivo e Legislativo tratarão de definir quais são os limites desses impedimentos técnicos, dar mais clareza e objetividade para aquilo que a Constituição Federal já determina de que uma emenda impositiva individual só pode ser executada se observar esses rigores técnicos. Então, esse é um ajuste importante que será feito a partir dessa parametrização do que são, com clareza, esses impedimentos técnicos que evitam a execução de uma emenda individual de natureza impositiva. Mas a impositividade, ela é uma regra constitucional e, enfim, aceita por todos, compreendida por todos como sendo comando constitucional, deverá ser observado. Nas emendas individuais, há essa modalidade das transferências especiais que foram inseridas no ordenamento jurídico por uma emenda constitucional mais recente, que foi apelidada das emendas PIX. Em relação a ela, se cogitou várias alternativas, inclusive, eventualmente, até a extinção dessa modalidade, mas houve também um entendimento e uma compreensão geral de que essa modalidade de transferência especial pode ser muito útil à execução orçamentária do Brasil, sobretudo para situações em que há obras inacabadas. Fugir da burocracia para permitir que haja efetiva execução das realizações nacionais nos nossos mais de 5.500 municípios é algo que interessa a coletividade, interessa a sociedade. E houve também esse entendimento de todos, inclusive dos ministros do Supremo Tribunal Federal,
de que a transferência especial das emendas individuais como modalidade pode ser mantida, naturalmente com alguns ajustes. Quais são esses ajustes? Primeiro, definir com antecedência e com antecipação o objeto e a finalidade dessa emenda de transferência especial, que é uma forma de dar garantia de que esse recurso não vai compor o orçamento do município aleatoriamente, ele tem uma finalidade específica e deverá ser dirigido prioritariamente para a continuidade de obras inacabadas Brasil afora. Ou seja, algo também muito inteligente e interessante para o país e com a referência sempre da fiscalização do Tribunal de Contas da União e dos órgãos de controle, de modo geral, que devem também fiscalizar esses recursos. Em relação às emendas de bancada, também um entendimento geral de que as emendas de bancada são importantes para os estados e para o Distrito Federal, mas devem se pautar em critérios, sobretudo, de objeto estruturante, para evitar que sejam uma forma de travestir a emenda individual. Então, a bancada do Estado se reúne, define o que é estruturante para aquele seu Estado e a emenda de bancada cumpre esse papel e essa finalidade, tendo como objeto algo estruturante de interesse mais amplo e de interesse estadual. Acho também que é muito inteligente, preserva as emendas de bancada, também a natureza impositiva delas, mas, ao mesmo tempo, garante que elas não sejam a soma de interesses individuais, mas algo realmente amplo com objeto mais estruturante, a construção de um grande hospital, a execução de uma obra numa rodovia, a construção de uma barragem, a construção de uma grande ponte. Então, são exemplos de que podem ser usadas as emendas de bancada com critério de qualidade de gasto público. Em relação às emendas de comissão, lembro que na discussão que havia em relação às emendas de relator, num passado recente, sempre se dizia que as emendas de comissão eram um caminho inteligente para poder dar a natureza mais qualitativa e temática daquela emenda em determinadas comissões. Ou seja, ao tratar de assuntos de educação, ao invés de ficar na mão de um relator geral do orçamento, vai para a Comissão de Educação. Ao se tratar de recursos para a saúde, ao invés de ficar na mão de um relator geral, vai para uma Comissão de Saúde das duas casas. Então, em relação às emendas de comissão também, houve um entendimento de que elas devem ser mantidas, cumprindo o requisito de serem também de interesse nacional e de interesse mais regional e mais amplo. Vedada essa pormenorização ou essa individualização que acaba cumprindo uma função como se emenda individual fosse, e não é a natureza da emenda de comissão. E que também Executivo e Legislativo ajustarão nos próximos 10 dias uma parametrização dessa forma de alocação de recursos nas emendas de comissão. E, por fim, além de tudo que eu disse sobre emendas individuais, transferência especial, emenda de bancada e emenda de comissão, uma forma de que as emendas parlamentares, como uma contribuição e uma participação legítima do parlamento na confecção do orçamento e também a partir da premissa de que 594 parlamentares têm conhecimento e condições de legitimidade para poder definir alocações de recursos nos muitos municípios e estados brasileiros, garantir que o crescimento dessas emendas ao longo dos anos não seja desproporcional, não esteja muito atrelada à receita corrente líquida, mas a uma proporcionalidade em relação às despesas discricionárias do Brasil e do Poder Executivo, para evitar que haja algum tipo de descompasso ao longo do tempo em que as emendas parlamentares vão tendo um percentual cada vez maior em detrimento da discricionariedade orçamentária do próprio Poder Executivo, ou seja, uma combinação proporcional, razoável, equilibrada entre o que são recursos executivos que devem ser executados e o que são os recursos executivos indicados por emendas parlamentares no Orçamento Público Federal do Brasil. Também isso foi uma discussão, a posição
do presidente Luiz Roberto Barroso, do ministro Rui Costa, com a qual tanto eu quanto o presidente Arthur Lira não temos problema nenhum em relação a isso, de guardar essa proporcionalidade ao longo do tempo, para que não haja nada que destoe do razoável e do racional em relação ao orçamento. Portanto, o que está descrito na nota é a síntese da discussão que foi feita nessa reunião. Foi uma reunião, imagino, mais de 2 horas de conversa, e repito, uma conversa de muito bom nível, de um bom nível institucional, de representação, e obviamente cada um defendendo o seu poder e as suas prerrogativas, mas eu considero que o extrato disso é uma solução inteligente, concertada entre os poderes, para buscarmos aquilo que todos nós efetivamente queremos, que é um orçamento público que atinja a ponta para poder garantir bens jurídicos realizados para todas as pessoas no Brasil, de saúde, de educação, de infraestrutura, de segurança, de lazer, de cultura. Então, foi uma conversa muito produtiva, é uma demonstração de que a democracia se constrói na base do respeito, do diálogo, do respeito às diferenças e às divergências e na busca de entendimentos e de consensos, cada poder compreendendo o seu papel na nossa democracia e no nosso Estado de Direito. Então, é uma reunião que reputo positiva, e agora nós temos, obviamente, que executar para que em todas essas ações tramitando no Supremo Tribunal Federal haja essa realidade de consenso entre os 3 poderes. Um prazo para estabelecer essas diretrizes de transparência? Foi dado um prazo na reunião? Malícia, amor, velho, o bagulho continuou tudinho. Agora tem uma regra, né, que o bagulho vai ter que ter transparência agora. Pelo que eu entendi, tipo, não vai ser liberado um valor pro deputado, e o deputado que vai atrás dos bagulho, primeiro ele vai ter que chegar com a ideia, ó, quero jogar o dinheiro pra ali, pá, assim, e a galera vai analisar pra ver se libera, né, pelo que eu entendi. E teve uma freada agora, vamos pactuar, no caso, uma freada nesses ajustes anuais dessas emendas, né, que cada ano que passa o bagulho aumenta vergonhosamente, tá ligado? E referente à pergunta que a mulher fez de prazo, eu acho que ele já disse que era 10 dias, né? Pra poder ver essas fitas. 10 dias, né? Acho que ficou lá na nota, acho que coisa de 10 dias, agora eu estou na dúvida se são 10 dias úteis ou não, mas por enquanto mantém o status quo atual, e nós vamos então agora apresentar a solução definitiva, materializa nas ações judiciais, e aí então, obviamente que retoma a execução orçamentária, que é algo muito importante para o Brasil. Municípios, estados, hospitais, obras não podem ficar paralisados em função de algum desacerto entre os poderes. Nós temos que buscar esse acerto e esse ajuste, que é algo que foi buscado hoje e que houve um passo realmente muito considerável para que isso aconteça. Em breve nós tenhamos a retomada da execução orçamentária. E evidentemente, é um ponto importante, casos e situações de malversação de dinheiro público, de desvio de recursos, de mau emprego de recursos, isso pode se dar com orçamento próprio de município, com orçamento próprio do Estado, com orçamento próprio da União, com emendas parlamentares. Há uma série de possibilidades de que isso aconteça. E isso tem que ser coibido e reconhecido como exceções que precisam ser combatidas pelos órgãos de controle, pelos órgãos de persecução criminal, mas não inviabilizar a execução orçamentária partindo do pressuposto de que tudo está errado, porque tudo não está errado. Há pontos que são realmente equivocados, seja por má gestão, seja por má fé, que precisam ser coibidos. Mas a regra orçamentária de execução pelo Executivo e pelo Legislativo, através desses parâmetros e dessas diretrizes, será muito bom para o nosso país, para se garantir transparência, rastreabilidade, formas claras de identificar origem, destino, objeto, e a fiscalização, obviamente, de órgãos de controle, e a fiscalização da população também sobre o emprego desses recursos. Então, um passo importante hoje. Presidente, essas regras se aplicam, acho que já foram empenhadas? Desculpa? Por exemplo, no caso das emendas de comissão, tem uma parte, uma parcela de 10 bi que já foi empenhada, então 5 bi que não foram empenhados. Essas regras se aplicam a todas e
Como é que vai ser o critério também para esse acerto entre executivo e legislativo? Vai ter uma comissão? Como é que isso vai funcionar? Vai ser uma negociação entre os comandos das casas legislativas e do ministro Rui Costa e o advogado-geral da União. Apresentaremos, então, essas diretrizes. Naturalmente, elas serão aplicadas a todo o orçamento já nesse instante, e, obviamente, a tudo que está por empenhar e tudo que já está empenhado também, né? É para o orçamento do Brasil essas soluções. Não foi pago, desculpa, só que não foi pago, já aplica essa regra? Provavelmente sim, imagino que sim. Acho que a regra passa a vigorar a partir de agora e haverá situações, obviamente, que terão que ser examinadas. Aquilo que já andou muito dentro de determinados critérios, eventualmente pode haver a concordância de que pode ser executado. Mas é um passo importante para poder criar uma diretriz, que é uma diretriz geral daqui para frente, ajustados executivo e legislativo, num acordo celebrado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Presidente, as emendas vão ficar desse ano, LDO desse ano, então, imagino. Exatamente. A Lei de Diretrizes Orçamentárias está sendo relatada pelo senador Confúcio Moura, obviamente que buscará, evidentemente, ser aderente a todas essas diretrizes estabelecidas e é um instrumento próprio, inclusive, antes da lei orçamentária, para poder materializar isso tudo. E o senador Confúcio, eu falei com ele hoje pela manhã, tanto ele como relator da LDO, quanto o senador Marcelo Castro como relator, o senador Ângelo Coronel, Marcelo foi antes, o senador Ângelo Coronel como relator da lei orçamentária, ambos também participarão desses ajustes, desse acordo, como personagens importantes da engrenagem do Congresso Nacional. Presidente, as emendas vão ficar vinculadas às despesas? Ela não foi votada ainda, então nós vamos buscar... Sim. Exato, ela não foi votada, então eu considero que pode ser aprimorada com... Que já foi votado em 2023, perfeito. Se houver necessidade de alterá-la, evidentemente, para poder, o que for preciso para materializar esse ajuste que foi feito hoje, e há inclusive a possibilidade da necessidade de uma alteração constitucional em relação ao último item, que é a questão do crescimento das emendas em relação à despesa discricionária, inclusive alterações constitucionais são cogitadas. Então, tudo que houver, inclusive alteração na LDO, necessário de ser feito, nós vamos fazer para materializar esse entendimento de hoje. Presidente, para ficar claro, as emendas vão ser vinculadas à evolução das despesas discricionárias, é isso? Se elas tiverem uma redução de um ano para o outro, por exemplo, isso vai impactar necessariamente? Aí é o modelo que vai ser discutido nessa hipótese de redução de despesa discricionária, né? Se reduziria também o valor. Nós falamos de crescimento, para que o crescimento discricionário acompanhe o crescimento, na verdade, o crescimento do recurso das emendas acompanha o crescimento do discricionário do país. Então, nós falamos um pouco do percentual de crescimento e não nessas hipóteses de alteração de valor para menor, né? Então, óbvio, tudo isso vai ser discutido e eu considero que há necessidade de uma proposta de emenda à Constituição para materializar isso, né? Meu velho, não foi bem o que eu queria, não. O me ficava sem, tá ligado, não? Oxi, mano, tá dando dinheiro pra esses caras, mesmo tá fazendo chantagem, tá ligado? Mas enfim, mas pelo menos agora não vai ficar tão escondido, né? Porque das antigas, meu velho, tinha deputado que recebia que o bagulho não ficava nem registrado, que o deputado que encaminhou, não sabia nem quem tinha encaminhado, nem pra onde foi, pá. Meio que o dinheiro sumia, tá ligado, do radar. Agora não. Se seguir mesmo as ideias do bagulho, né? Se bem que eu não confio muito em Lira, não. Aquele bicho é muito pá, tá ligado, não? Enfim, vou encerrando o vídeo por aqui. Peço que se inscreva no canal, deixa like, comentário pra ajudar nós engajamento. Essas fitas aí que o Pacheco tá falando já é sobre outros temas, tá ligado, não? Tamo junto, até a próxima. É fogo no gado, papai. Sem anistia pra golpista sempre, meu velho. E sem saidinha também, viu? Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!